sou a Duda do Book Addict. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das melhores autoras de todos os tempos, uma das minhas autoras preferidas e uma das que teve mais impacto na minha vida, que é a maravilhosa Agatha Christie. Eu sei que eu já devia ter gravado este vídeo antes, tem muita gente que me pediu, então não sei mais dizer nomes pra vocês, mas muitas pessoas me sugeriram gravar este vídeo faz um tempinho já. E é meio que uma tentativa de remediar um erro, já que em quase 3 anos de vlog, eu nunca falei sobre Agatha Christie com vocês, ou pouco falei, né? Não nunca, mas pouco falei sobre Agatha Christie com vocês, e é uma das minhas autoras preferidas, uma das que tiveram mais impacto e influência na minha vida literária, uma das primeiras autoras que eu tive o prazer de ler, uma das primeiras que eu tive contato. Eu acho que se me perguntassem hoje, se pudesse acontecer uma mágica e colocar um autor que eu queria muito conhecer na minha frente, seja ele vivo ou morto, eu escolheria a Agatha Christie, porque ela tem um significado muito especial pra mim. Eu acho que é uma das autoras mais geniais que já existiram. Além de ela conseguir sempre nos entreter naquelas tramas engenhosas e super bem arquitetadas, ela conseguiu fazer isso várias vezes, ela conseguiu fazer isso mais de 80 vezes, o que é muito incrível, levando em consideração que praticamente todos os livros dela são romances policiais. Eu acho que vocês sabem, ou talvez não, que ela é uma das autoras mais vendidas de todos os tempos. Ela só perde pra Bíblia e para o Shakespeare. Então ela tá no Guinness, o livro dos recordes, livros mais vendidos distribuídos de todos os tempos. Se eu não me engano, foram alguns bilhões, uns 4 bilhões de exemplares já vendidos. Então é uma coisa extraordinária que só comprova o talento desta mulher incrível. Claro que este vídeo não será um vídeo aprofundado sobre sinopses, por exemplo. Eu não vou conversar com vocês muito sobre cada livro em particular, já que eu já li mais de 60 e eu tenho uma grande parte deles aqui na minha frente, então este vídeo ficaria gigante. Aqui em casa eu tenho mais ou menos uns 60 e poucos livros da autora. Eu não tenho todos os que eu li, porque quando eu comecei essa minha vida de leitora, eu pegava muitos livros emprestados. Então, os primeiros livros que eu li da Agatha Christie foram emprestados. Eu não lembro qual foi exatamente o primeiro livro que eu li dela. Eu lembro alguns dos primeiros, mas a maioria não tenho mais. Então eu vou começar falando com vocês um pouco sobre os que eu não tenho mais, porque senão eu vou acabar esquecendo. Um dos meus preferidos, sem sombra de dúvida alguma, é o Caso dos 10 Negrinhos, que mudou o nome para E Não Sobrou Nenhum. Mais recentemente, nos últimos anos, o título do livro mudou, não só aqui no Brasil, como no exterior, mudou para And Then There Were None. Eu me esqueci porque eles fizeram essa mudança, mas se eu não me engano teve algo a ver com acharam um título meio preconceituoso, alguma coisa assim. E é basicamente uma das histórias mais famosas da autora, que se passa numa ilha deserta, né, uma ilha pequena, onde 10 pessoas são convidadas para esta ilha. Faz tempo que eu li, mas claro que são 10, porque são casos de igreja. 10 pessoas são convidadas para esta ilha por uma pessoa misteriosa, e chegando lá, elas começam a morrer uma a uma. Ou seja, dentre essas 10 pessoas, uma delas é o assassino. Eles têm que descobrir quem é o assassino antes do assassino conseguir matar todo mundo. Então é uma coisa assim muito legal, né? Quem não quer ler uma história assim? E já teve até várias adaptações dessa história, tanto em filme quanto em seriado e tudo mais. E realmente é um dos livros mais legais dela. Mas uma coisa curiosa é que também é um dos livros mais diferentes dela, porque a Agatha Christie, ela é conhecida pelo aquele estilo, eu acho que ela é uma das pessoas principais desse estilo, que é o estilo whodunit, que é quem cometeu o crime, basicamente. Então todos os livros dela, o enredo se desenrola a partir disso. Acontece um assassinato, acontece algum crime, e aí o livro inteiro se passa com alguns detetives, né, os detetives principais dela, como o Hercule Poirot, que é sem dúvida algum meu preferido, a Miss Marple, ou alguns outros detetives que a autora já nos apresentou, como Tommy Tuppence. Alguns livros também têm detetives isolados que não se repetem em outros. Então, esses detetives vão lá investigar o que foi que aconteceu. Às vezes detetives profissionais, como Poirot, às vezes alguns detetives amadores. E a história se desenrola toda a partir daí. Então é basicamente rodeado nisso. E esse é o caso dos 10 Negrinhos especificamente. Claro que a gente tem que desvendar quem foi quem é que tá matando as pessoas, mas não tem uma investigação certinha, não tem aquela investigação de interrogatório e tudo mais, porque se passa numa ilha. É mais um livro bem de suspense mesmo, mas também é um dos mais legais. Não sei dizer pra vocês qual é o meu livro preferido da autora. Eu vou fazer neste vídeo um top 10, mas é muito difícil fazer esse top 10. Então, por fora desse top 10, existem vários outros que valem muito a pena ler, que são igualmente maravilhosos. Eu nunca li um livro da Agatha Christie que eu não gostei. Todos eles eu gostei. Claro que tem aqueles menos bons para o nível Agatha e tem os maravilhosos. Eu não sugiro que vocês comecem por esses menos bons, ou até pode ser que comecem, mas levando em consideração que vai melhorar. Então vou mostrar pra vocês as coleções que eu tenho. A principal coleção, a que eu mais gosto, é a coleção da LPM Pocket. Eles arrasam, os livros são lindos, por mais que os livros sejam pocket, são livros perfeitos, que tem um acabamento muito bom, que é muito gostoso de ler. As páginas são brancas também, o que pode não agradar muita gente, mas gente, vale muito a pena, até porque eles são quem mais
se dedicam à Agatha aqui no Brasil, né? Claro que já saiu por algumas outras editoras, como vocês vão ver, perceber, mas atualmente a LPM Pocket aqui se dedica mesmo a publicar todos os livros da autora no Brasil. E até os livros que eu tenho dela, que não foram publicados nesta versão nova, eu quero repetido, porque eu quero completar esta coleção. Bom, um dos primeiros livros que eu li da autora, um dos livros mais... acho que o livro mais velho que eu tenho dela, sem dúvida... acho não, sem dúvida, o livro mais velho que eu tenho dela é O Encontro com a Morte, que é um caso do Hercule Poirot. Vocês vão perceber que este livro está bem velhinho, né, bem acabadinho, era da minha irmã. E sem dúvida foi um dos primeiros que eu li, se não foi o primeiro. E eu adoro essa história, mas tem uma coisa muito curiosa em relação a ela. Porque eu já li uma vez quando eu era criança. Eu reli este livro na adolescência, eu já ouvi o filme baseado neste livro e eu não lembro absolutamente de nada da história. Mas isso acontece com alguns livros da autora, porque temos que levar em consideração que faz 15 anos que eu leio livros da Agatha Christie, e que eu já li mais de 60. Claro que acaba ao longo dos anos confundindo, esquecendo algumas histórias, embaralha um pouco a cabeça, né, Claro que isso também não aconteceu com todos os livros, mas alguns invariavelmente acaba acontecendo. Mas eu acho isso uma coisa sensacional, porque isso quer dizer que eu posso relê-los e ter aquela sensação boa de descoberta toda de novo, né? Tudo pela primeira vez. E é isso que eu vou fazer. Eu pretendo ler este livro uma terceira vez. É necessário que tenha um intervalo de muitos anos, né? Porque senão tem um problema na cabeça mesmo. Enfim, por enquanto não é nada muito sério. Faz muitos anos que eu li este livro. Acho que quando eu li pela primeira vez eu era basicamente criança. E a segunda eu devia ter o quê? Sei lá, 15 anos, 16 anos. É claro que eu não lembro mais. Eu lembro que se passa no Oriente Médio. Eu lembro que eu gostei bastante da história. Então se me perguntarem, você recomenda Encontro com a Morte? Eu direi sim, eu recomendo. Porque eu lembro que eu gostei do livro. Mas eu vou ser sincera com vocês ao dizer que eu não lembro basicamente de nada da história. Mas é engraçado que isso não acontece em todos os livros. Alguns eu lembro de tudo perfeitamente. Começo, meio e fim. Bom, então eu vou continuar pra vocês mostrando essa coleção. Esta é a coleção da Nova Fronteira, da editora Nova Fronteira, que é quem lançava mais os livros antigamente. E aí eu tenho também o Morte na Mesopotâmia, que é um dos únicos que eu não li, porque eu estava louca para ler este livro. Ele é um dos mais famosos, um dos mais conhecidos como sendo um dos mais legais da autora. Mas quando eu comecei a ler na época, há muitos anos, eu li um spoiler no Orkut ainda, numa comunidade do Orkut, que me deixou com tanta raiva, porque eu fiquei devastada por ter descoberto o final do livro. Porque em relação a Agatha Christie, a gente não pode saber nenhum spoiler, claro, porque perde toda a graça. E aí eu pensei, não vou ler e vou esperar passar alguns anos até eu esquecer, né? Mas eu nunca esqueci. É um karma mesmo, terrível. Só porque o único livro que eu realmente queria esquecer, eu nunca consegui esquecer. E o único livro, inclusive, que eu nem li, eu simplesmente li um spoiler, mas enfim, quem sabe um dia, né? Acho difícil, mas quem sabe um dia eu consigo esquecer. Tenho aqui o A Casa do Penhasco, que eu considero um dos mais legais, até porque é um dos que eu tenho uma história mais antiga. Este foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu comecei a ler, não que eu terminei, porque eu não lembro quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, esperando minha mãe sair do trabalho. Perto do trabalho dela tinha uma livraria, então eu começava, sempre folheava os livros da Agatha Christie na livraria, e este aqui foi um dos primeiros que eu peguei pra ler, porque eu adorava o nome, A Casa do Penhasco, um nome meio suspense, né, que atrai as crianças. E aí eu comecei a ler e não terminei. É claro que naquela época meu pai não comprava tudo que eu queria, então ele não comprou o livro pra mim, e muitos anos depois o livro se esgotou. Hoje em dia é super fácil de encontrar, não nesta coleção aqui, que já tá esgotada, mas na coleção de bolso da LPM, eles já publicaram este livro aqui. E é um dos casos mais legais. É um caso do Hercule Poirot com um fiel escudeiro dele, que é o Hastings. Pra quem não sabe, o Hastings é como se fosse uma espécie de Watson para o Hercule Poirot, igual ao Watson para o Sherlock Holmes. E nos livros que o Hastings está presente, ele não está presente em todos, mas nos que ele está, ele narra a história. Então a história é contada em primeira pessoa do ponto de vista do Hastings, e é muito bacana isso. Então tenho aqui também o Café Preto, que é um livro que foi adaptado para romance, era uma peça da autora, e foi adaptada pelo seu biógrafo, que é o Charles Osborne. Já li também, achei legal. Noite Sem Fim também tem um final bem surpreendente. É um dos que vai na contramão do estilo tradicional de detetive, investigando e tudo mais. Mas é um livro muito bacana que tem a ver com o mundo cigano também. Aqui eu tenho alguns dessa coleção da Nova Fronteira, só que essa é uma versão econômica, diferente das que eu mostrei pra vocês agora. Tem o 13 à Mesa, que também acho uma das histórias mais bacanas. Faz muito tempo que eu li, deve fazer o quê? Uns 10 anos que eu li esse livro também, mais ou menos. Mas eu lembro de muita coisa, apesar de não lembrar muito dos detalhes. A Aventura do Pudim de Natal tá bem acabadinho já que é a versão econômica. Este aqui é um livro de contos, também é bacaninha, mas não é dos meus preferidos. Sempre que eu disser que não é dos meus preferidos, não quer dizer que é ruim, tá, gente? Mas que também não é dos melhores. Morte nas Nuvens se passa dentro de um avião, também é legal. É um caso do Poirot. Passageiro para Frankfurt eu nunca li, porque todo mundo fala que esse aqui é um dos mais chatos da autora, que esse é um dos piores que ela escreveu.
E aí por isso eu nunca me empolguei pra ler. Então eu sugiro que se você quiser começar a ler a autora, não comece por Passageiro para Frankfurt e não comece pelo Aventura em Bagdá, porque o pessoal fala a mesma coisa desses dois livros. Falam que são alguns dos dois piores livros da autora, um dos menos legais. Então por isso eu não li ainda, que eu fico adiando, já que tem tantos livros maravilhosos dela pra ler. Tem Os Elefantes Não Esquecem, não lembro muito deste livro, faz muito tempo que eu li também, é bem fininho, é um caso do Poirot. Um Gato Entre os Pombos se passa num ambiente escolar, também achei bem bacana. Um Corpo na Biblioteca é um caso da Miss Marple, né, que é a adorável velhinha detetive da autora, que era a detetive preferida dela. Depois eu falo um pouquinho mais pra vocês entre as diferenças dos dois, né, do Hercule Poirot pra Miss Marple. Eu realmente prefiro mais o Hercule Poirot. Aí tem também Assassinato no Beco, um livro de contos. Detetive Parker Pyne é um livro de contos. Eu não fui muito com a cara do Parker Pyne. Não é que o livro seja ruim, mas ele não conseguiu me agradar tanto quanto outros detetives da autora. Então esse não é dos meus preferidos. O Natal de Poirot é bem legal. É um livro que se passa num ambiente bem familiar, né? Um crime dentro de casa, que é uma coisa que é bem comum a vários livros da autora. Vocês vão perceber que ela gostava muito de fazer crimes familiares, crimes que se passavam dentro de quatro paredes, que os assassinos invariavelmente sempre eram algum amigo da família ou algum familiar. Eu adorava esse tipo de artifício da autora. Este aqui é um desses exemplos, também é um caso do Poirot. Uma Dose Mortal, lembro pouquíssimo dessa história, mas é uma das que eu achei menos legais, assim, né, comparada às outras. Noite das Bruxas se passa no Halloween, também é bacana. E O Mistério dos Sete Relógios é um livro que eu comecei a ler algumas vezes e não engatou muito, mas que quando eu li, há muitos anos também, eu amei a história. Virou um dos meus preferidos, não um dos meus tops preferidos, mas virou um dos meus preferidos dela. Realmente tem um final bem surpreendente e também não traz nenhum dos detetives tradicionais. Bom, desta edição já foi tudo. Agora começa a edição da Pocket da LPM, né, que é a minha edição preferida. Convite para o Homicídio é o único livro que tem resenha no blog. Eu não costumava fazer muitas resenhas da Agatha Christie, que é uma pena, né? Porque aí eu não conversava muito sobre ela com vocês. Mas também porque eu não tenho lido muitos livros dela nos últimos anos. O também é uma pena. Porque eu lembro que quando eu era adolescente tinha época que eu só lia Agatha Christie, que eu passava um ano lendo Agatha Christie. E é uma autora que eu tenho muito prazer em ler. Eu costumo falar pra minha irmã que quando eu não quero errar de jeito nenhum, quando eu quero um livro que eu sei que vai me prender, eu pego Agatha Christie, porque é um tiro certo mesmo. Então, o Convite para o Homicídio é um caso da Miss Marple, é um dos que eu acho mais legal. Punição para a Inocência é um dos únicos que eu não li. A Mão Misteriosa também é um caso bem legal, de umas mensagens anônimas aí no jornal, numa cidadezinha pequena. Faz tempo que eu li também. Seguindo a Correnteza eu não li. Cartas na Mesa é um dos últimos que eu li também, eu achei bem bacana. Recomendo muito isso aqui. Poirot Sempre Espera e Outras Histórias também é um dos mais antigos e é um livro de contos, também é legal. E É Fácil Matar, também lembro de ter gostado, apesar também de fazer muito tempo que eu li. Aí tem alguns outros que são Depois do Funeral, eu gostei bastante. Um Crime Adormecido foi o último caso da Miss Marple, se eu não me engano, mas se eu não me engano, tem falando na capa, o último caso da Miss Marple. Mas diferente do último caso do Hercule Poirot, esse não encerra o último caso da Miss Marple, não tem aquele ponto final mesmo. É simplesmente o último caso da Miss Marple, mas não tem nada que me identifique como tal, caso a gente não soubesse disso. Eu achei esse livro bem bacana. A Extravagância do Humor é um dos que eu mais gosto, porque ele se passa numa brincadeira de caça ao assassino e ele traz tanto o Hercule Poirot quanto a Ariadne Oliver, que era uma espécie também de detetive, na verdade ela era escritora, né? Que a Agatha criou e eu achava ela muito legal. Então eu gostei muito deste livro aqui. E pelo clima descontraído e tal, e eu também lembro de tudo que acontece. E por mais que faça muito tempo que eu tenha lido, também lembro dos detalhes. É bem bacana. A Teia da Aranha, essa aqui também era uma peça que foi adaptada pelo biógrafo dela, Charles Osborne, e é bem fininho também, é bem legal. É legal, mas também não é dos meus preferidos. E Assassinato da Casa do Pastor, que é um caso da Miss Marple, eu achei bacana, apesar de lembrar que algumas coisinhas eu achei forçado demais. Mas eu achei esse livro bacana, principalmente porque ele se passa em St. Mary Mead, que é a cidadezinha pequena da Miss Marple. Ela sempre mencionava essa cidadezinha dela. Toda vez ela comparava alguma pessoa que ela conhecia nas viagens dela por aí a alguém da cidadezinha dela. Então é ótimo ter um caso que se passa por lá. É bacana nesse sentido. É um livro legal, no modo geral, apesar também de não ser dos meus preferidos. Aí, continuando aqui esta coleção, eu tenho os 4 grandes, que eu ainda não li. Alguns desses livros da LPM já até mudaram a capa para capas mais legais. Eu até quero comprar com a capa nova. Então, por isso que vocês podem já ter visto com alguma outra capa diferente. Os Crimes ABC
Também é um livro muito bacana, ele traz um serial killer. Geralmente a Agatha não costumava escrever serial killers, ela falava mais sobre crimes isolados mesmo, e este aqui é bem interessante. Então, tá aqui um pouquinho diferente. Um Pressentimento Funesto, este aqui eu não li ainda, é um caso da Tommy e do Tuppence, que são outros detetives da autora. Testemunha da Acusação entre as Peças é legal também, mas este aqui é contado em formato de peça, não é o meu formato preferido, mas é um livro bacana. Esses dois livros aqui, Mistério no Caribe e Nêmesis, são uma espécie de duologia, apesar de dar pra ser lido, claro, numa boa, assim, fora de ordem, mas eles têm uma espécie de continuidade aí. Mistério no Caribe é um dos casos mais legais da Miss Marple, um dos que eu mais gosto. Eu lembro de ter assistido o filme também, faz muito tempo. E o crime se passa num resort de férias, eu acho isso bacana, acho a ambientação bem bacana. E Nêmesis eu lembro de ter gostado também, mas dessa história aqui eu lembro pouco. Testemunha Ocular do Crime, também é um caso da Miss Marple. Vou mostrar bem rápido pra vocês, pra também não ficar muito cansativo. Poirot perde um cliente. Os Trabalhos de Hércules, que é pra fazer uma brincadeirinha com o nome Hercule, né? Que esse aqui também é de contos. Mistério Sitterford é bem bacana. Eu lembro que eu gostei bastante da solução deste crime, assim como vários outros que eu já mostrei aqui pra vocês. Um Passe de Mágicas. Faz tempo que eu li este livro, mas eu lembro que eu gostei muito da ambientação também. É um dos que eu mais gostei da Miss Marple, apesar de ser bem fininho. Aí você não imagina uma bagunça que está aqui. Poirot e o Mistério da Arca Espanhola também é de contos, é legalzinho. Porque Não Pediram a Evans, é um que eu achei bem bacana, bem legal. Faz muito tempo que eu li. M.O.N. eu não li ainda, nem Hora Zero. Também eu tenho 2 livros publicados pela Globo Bolso, que são alguns dos meus 2 preferidos. Esses, sem dúvida alguma, estão no meu top 10. Que é O Assassinato de Roger Ackroyd, que é também conhecido como um dos principais livros da autora. Este aqui já tem até estudos em relação a este livro, porque, acreditem, quando vocês terminam de ler este livro, quando a gente termina de ler o livro, é uma coisa, um impacto assim tão grande, uma coisa tão surpreendente, que dá vontade de começar a ler tudo de novo, sob outro ponto de vista agora, que você já entende o que aconteceu, pra você ver tudo que você acabou perdendo e não percebeu. E Os 5 Porquinhos também é um dos meus casos preferidos do Poirot, porque é uma investigação antiga. Ele tem este caso nas mãos dele 20 anos depois do acontecimento. Uma pessoa já até morreu na cadeia, condenada por este caso, mas ele resolve investigar e tem alguns desdobramentos inesperados, claro, né, e é bem bacana. O final deste livro também é bem surpreendente, é algo que eu não esperava. Assim como vários dos finais da Agatha, né? Porque eu confesso pra vocês que eu não sou daquele tipo de leitora que lê pensando, ai meu Deus, isso já aconteceu, eu tenho que desvendar o crime antes do livro terminar. Não, eu gosto que a história me leve, eu gosto de ser surpreendida. E quase sempre isso acontece, praticamente em todos os livros que eu leio da autora. Então é uma coisa assim que eu acho incrível, porque ela já escreveu muito, ela escreveu muita coisa, né? Muitos livros e ela sempre conseguia, por mais que tivesse uma determinada fórmula parecida, ela sempre conseguia trazer tramas novas, tramas surpreendentes. Então isso era muito bacana. É claro que tem alguns livros da autora que tem um final que a gente pensa, ah, ela já fez isso em outro livro. Mas isso não diminui a genialidade, pelo menos pra mim, não diminui nem um pouco, porque ela conseguia me surpreender. E aí ela fazia isso de novo, e de novo, e de novo, por mais que quando eu chegasse no final eu pensasse, ela já usou esse artifício em outra história. Eu simplesmente amo a ambientação que ela cria, a investigação, os personagens que vão sendo aos poucos apresentados, aqueles diálogos que a gente nunca sabe se tem alguma coisa ali por trás ou não tem. Tem sempre a entrevista que a gente não sabe quais são as pistas verdadeiras, o que é relevante e o que não é. E é uma coisa muito gostosa. Por mais que eu goste também da Miss Marple, esse talvez seja um dos motivos pelo qual eu amo bem mais o Hercule Poirot. Porque o Poirot, apesar de ele ser super convencido, nada modesto e bem metido, ele é completamente peculiar naquele jeitinho dele. E ele é um detetive que já tem renome, ele é conhecido internacionalmente, então ele tem autoridade para quando acontece um crime, ele vai lá fazer os interrogatórios, as pessoas têm que dar atenção a ele, né? Tem que dar respostas. E ele é extremamente inteligente, a gente nunca sabe, ele de vez em quando faz umas perguntas bem esdrúxulas e nada a ver, a gente fica pensando o que é que ele quer com isso, mas sempre tem um significado por trás daquilo que a gente descobre depois de um desfecho. E é muito, muito bacana. Então a Miss Marple, por mais que ela seja uma pessoa surpreendente e super inteligente, ela não é uma detetive profissional, ela não é um detetive reconhecidamente como tal. Ela é apenas uma varinha super perspicaz, então quando acontece algum crime, ela tá lá rodeando, ela escuta o que as pessoas falam e ela vai desvendando o crime mais nos bastidores. As pessoas não dão muita atenção a ela, porque ela não é pra ser um detetive mesmo. Então, os livros que ela está, os casos dela, não são casos em que ela é, muitas vezes não são casos em que ela é a grande protagonista. São casos que o elenco daquele livro específico tem alguns protagonistas, né? Tem alguns personagens que tem mais destaque. E no final a Miss Marple aparece mais pra mostrar qual é a solução do crime, né? Porque ela conseguiu desvendar tudo.
Então existe uma grande diferença no método de trabalhar da Miss Marple, né, no método de agir em relação aos seus suspeitos da Miss Marple e do Hercule Poirot, porque as pessoas não dão nenhum crédito pela Miss Marple e elas acabam muito mal por causa disso. E por mais que eu seja super legal também, eu realmente prefiro o Hercule Poirot. Mas enfim, eu nem terminei de mostrar tudo pra vocês, estou quase terminando. Eu tenho esta aqui, que é uma das minhas edições preferidas da autora, que é uma edição especial da editora Nova Fronteira, que eu comprei já há muito tempo. Ela é a coisa mais linda. Ele é um livro bem bonito, que é pra ser uma edição bem mais trabalhada. E por mais que não pareça tão grande assim, ele tem 1.200 páginas por aí, porque é aquele tipo de página de bíblia, sabe? Aquela página bem fininha e frágil. Eu já li, claro, os 4 livros, os 4 romances que tem aqui, que são romances separados, a gente encontra facilmente eles separados. E um dos motivos pelo qual eu mais amo este livro é que são alguns dos 4 casos que eu mais adoro, um dos meus 4 casos preferidos. São Assassinato do Expresso do Oriente, Morte no Nilo, A Mansão Hollow e Caio Pano. Caio Pano é uma das histórias mais sensacionais que a autora já escreveu, mas eu não recomendo que comece por ela, porque é o último caso do Poirot. Então não é legal começar pelo último caso do Poirot, claro, né? Eu recomendo que vocês comecem principalmente por O Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro caso do Poirot. Claro que dá pra começar por outros livros, tá? Mas esse aqui é um dos legais de começar. Porque é o primeiro romance que a Agatha Christie escreveu. É o primeiro caso em que o Poirot aparece, em que o Hutchins aparece. E é uma história muito bacana, é o primeiro livro dela. E o mais legal é que o primeiro caso tem a ver com o último caso. Então é uma combinação muito bacana. Esse aqui é da Best Books, é minha pequena coleção da Best Books, que está aqui. Que tem onde tem os relógios, que é um caso legalzinho, mas eu sou menos gosto. O caso do Hotel Bertrand também é um dos que eu menos gosto. É O Homem do Terno Marrom, O Misterioso Caso dos Styles, O Inimigo Secreto, Poirot Investiga de Contos, Assassinato do Campo de Golfo também é um que eu achei bem legal, e O Segredo de Chimneys. Por mais que eu não tenha feito comentários sobre todos eles, eu já li todos esses aqui. E por último, não por último, mas uma das últimas coisas, também tem essa edição aqui, que é o Mistério dos Anos 40, que é uma edição da LPM Pocket. Eles foram lançando essa nova edição, né, com alguns dos principais livros em determinados anos. Então tem Mistério dos anos 20, dos anos 40, dos anos 50. Eu comprei dos anos 40 porque eu achei um dos mais legais. Então ele traz M.O.N., que é um livro que eu tenho aqui separado, mas ainda não li. Traz Hora Zero, que eu também tenho. Um Brinde de Cianureto, que é um dos que eu acho mais legais. Foi um dos primeiros livros que eu li da autora, na época emprestado, numa edição bem antiga, acho que também da Nova Fronteira, mas era uma edição antigona, aquelas de capa dura que nem vende mais, que a gente só encontra em sebo e olhe lá. Também é uma história muito bacana, eu já li 2 vezes, eu nem lembro direito muito bem o que acontece, eu preciso reler, mas é um dos mais legais de todos. E eu também assisti o filme baseado nele. Vocês vão perceber que tem por aí vários filmes baseados em romances da Agatha Christie, mas eu nunca fui muito fã dos filmes. Eu acho que os romances dão 1000 a 0, assim, os filmes são mais amadores, com exceção do Assassinato do Expresso do Oriente e Morte no Nilo, que é um dos mais conhecidos. Em relação ao Assassinato do Expresso do Oriente mesmo, concorreu até ao Oscar em 1975, se eu não me engano. E Morte no Nilo traz até a Mia Farrow, né, que é a ex-mulher do Woody Allen, daquela da polêmica mesmo. ela é a principal do filme. E aqui tem também A Casa Torta, que é um dos meus preferidos. É um livro sensacional, que eu li na minha edição da Nova Fronteira, mas é um livro que eu não tenho aqui, porque eu emprestei e nunca foi devolvido, assim como o caso dos Regrinhos também aconteceu a mesma coisa. Eu emprestei para outra pessoa e nunca foi devolvido. E também tenho aqui, a parte disso que eu mostrei pra vocês, uma biografia da autora. Isso aqui, uma autobiografia da autora. Eu acho mais legal ainda, porque foi a própria Agatha que escreveu. Quem mais conhece tão bem a Agatha do que a própria Agatha? Ninguém, né? Então esse aqui eu comprei no ano passado, tô louca pra ler este livro, ainda não li, ainda não arranjei um tempinho pra me dedicar exclusivamente a ele. Mas é um livro perfeito, gente. Traz várias fotos, várias ilustrações. Tem a Agatha criança, tem ela com o primeiro marido, tem ela com o segundo marido. Inclusive o nome dela, Christie, é do primeiro marido, e ela se separou dele e passou a maior parte da vida dela com o outro, mas ela resolveu deixar o nome porque ela já era conhecida por este nome, então não faria muito sentido mudar. Mas é curioso isso, né? Imagina, ser casada com seu segundo marido e usar o nome do primeiro marido pro resto da vida, né? Porque realmente você ficou famosa com ele. Então aqui tem uma coisa incrível também neste aqui, que é Bom, como este vídeo está imenso, a câmera acabou me cortando e eu tive que parar de gravar. Então vou terminar por aqui. Eu só lembro que eu estava mostrando pra vocês essa coisa linda que vem aqui atrás, que é um CD com a voz da própria Agatha Christie narrando. Então é sensacional. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto tópico da Agatha Christie, podem deixar nos comentários. Fiquem super à vontade pra falar o que vocês acharam. Eu sei que eu falei demais hoje, mas eu sabia que esse vídeo ia ficar enorme, porque tem muita coisa pra falar sobre a Agatha Christie. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer o máximo possível. Beijo grande e até a próxima.